Amigos e amigas da Web Rádio da Revista Doutrina. Eu sou Carlos Luiz, coordenador do Grupo Marcos, que é dirigido espiritualmente por Eurípides Barçanufo. Hoje eu vou começar com uma história bastante interessante. É a história de Francisco de Assis, né? Conhecemos o jovem de Assis, ou São Francisco de Assis, né? Como queira. E essa história é logo do começo da vida dele, né? A gente sabe que Francisco de Assis teve uma fase aí de deslumbramento, de farra, de alegria, de vinho e etc., mas logo, né, recebeu os seus chamados da vida e, como um espírito de profundo amor, ele foi buscar o amor mais profundo, né? Desculpa o trocadilho, mas como um espírito que tinha sede de felicidade. Todo espírito superior é feliz, não existe espírito superior triste, deprimido, abatido e muito menos espíritos acomodados na tristeza, né? Fases na Terra, mesmo espírito superior tem de tristeza. O que eu quero colocar é que para os espíritos superiores a referência é Deus, e Deus é alegria, é felicidade. Se busca da maneira que se consegue enxergar. O fato é o seguinte, que Francisco de Assis, não vamos contar a história dele, mas Francisco de Assis recebeu um pedido, alerta, aviso do próprio Cristo. E disse o seguinte: Francisco, reconstrói a minha igreja. E o nosso admirável jovem de Assis já tinha se lamentado porque tinha uma igreja próxima onde ele morava que estava abandonada e entendeu que o Cristo falava daquela igreja. E ele prontamente foi lá construir ou reconstruir a capela, né? E trabalhou abnegadamente para construir. Depois ele entendeu que não se tratava daquela igreja, né? E aí, por que essa história? Porque eu mesmo está, né? Posso dizer que aconteceu comigo e está acontecendo com o movimento espírita. Quando eu ouvi inicialmente, né? Quando eu comecei no espiritismo, a frase de ouvi de Kardec é modo de dizer, né, gente? Eu ouvi de Kardec, né, li, né, nas obras espíritas, fora da caridade não há salvação. A semelhança de Francisco de Assis, eu entendi que Kardec estava falando da caridade material, exclusivamente de dar sopa, ou dar esmola, ou dar pão e etc. Ao longo do tempo, ao longo das leituras, ao longo das reflexões, eu comecei a compreender que não era bem assim. Como Francisco de Assis compreendeu que não é que fosse errado reconstruir um ambiente de oração, não é que seja errado distribuir ajuda material diariamente ou pontualmente, mas que o Cristo quer de mim e de você muito, muito mais. Essa é a questão. Não é uma ação pontual e material que ele desejava de Francisco de Assis, e não é de nós espíritas também uma ação pontual e material que ele deseja. É muito, muito mais. É muito, muito mais. Então, a gente pode dizer que muitos de nós não entendemos a frase fora da caridade não há salvação, certo? Eu, ao longo do tempo, acho que comecei a entender melhor, né? Me parece. Por quê? E aí a gente tem que começar a pensar, né? O capítulo que Kardec dedica a isso, ele vai explicar várias coisas, inclusive o que é caridade. E antes dele colocar essa frase no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec tem todo um trabalho de deixar muito claro, a partir do diálogo dele com os espíritos, o que é caridade. Por que Kardec coloca a frase fora da caridade não há salvação em 1857 no Livro dos Espíritos e 1864 no Evangelho segundo o Espiritismo? Por quê? Por quê? Porque na época, ainda há resquícios disso, mas na época era muito mais forte a ideia de que fora da igreja não há salvação. As pessoas matavam, condenavam, porque achavam que se não fossem da religião, eles não teriam salvação. Então, quando Kardec coloca essa frase, ele está primeiro se contrapondo a essa visão de mundo, né? Então, Kardec
ele sabe o que está fazendo. Ele diz, não concordo. Tanto é que no próprio Evangelho ele coloca fora da igreja não há salvação e contesta. Então Kardec não era um indivíduo de polêmicas vazias e gratuitas, mas a gente pode dizer na nossa linguagem que quando necessário ele comprava boas brigas, tá certo? Então ele está comprando uma briga firme aí. Dizer, não é fora da igreja não há salvação, é fora da caridade. Então o que Kardec quer com essa frase, primeiro do ponto de vista geral, é acabar com o fanatismo, né? Fanatismo é toda vez que qualquer grupo religioso, filosófico acha que só quem está naquele pequeno grupo tem salvação. Então, se não for espírita, não tem salvação. Então, já virou fanático, não é verdadeiramente espírita. Então, primeiro, Kardec contrapõe a isso. Segundo, nos parece que Kardec quer mostrar que a busca espiritual é uma busca de atuação, é uma busca de ação, é uma busca de mobilidade. E diria mais, mas antes de eu dizer mais, deixa eu ler aqui um pouquinho do Livro dos Espíritos para não acharem que tudo saiu da minha maravilhosa cabeça. Não é isso, tá certo? Vamos lá. A gente lendo o item, né, que Kardec coloca, caridade e amor ao próximo, a gente vai entender o que significa caridade. Até porque, olha que interessante, Kardec é professor. Se Kardec coloca caridade e amor ao próximo, Kardec está associando esses termos, né? Dizendo, olha, são do mesmo significado, do mesmo campo semântico. E aí Kardec vai claramente pedir a definição dos espíritos sobre o que é caridade. Primeira coisa. Então ele pergunta aos espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E ainda faz uma pergunta mais ousada. Como é que Jesus entende caridade? Não está perguntando a opinião do espírito, né? Ele não está pedindo a opinião do São Luís, do Santo Agostinho, que já seria muita coisa. Ele está perguntando a esses espíritos o seguinte: o que é que Jesus entende por caridade? Quem acha que caridade é esmola vai quebrar a cara agora. Presta atenção, junta aí os pedacinhos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E a ajuda material é um dos aspectos do primeiro item da benevolência, né, da bondade. Então, Kardec vai começar a trabalhar nessas questões 886, 887, 888, 88A e 889. E 889, tá certo? Ele vai trabalhar tudo isso e os espíritos vão inclusive dizer que não são simpáticos à esmola. Eventualmente, numa situação de emergência, se tiver envolvido com um sentimento nobre de quem doa, mas não está muito longe de ser o ideal. Então, essa é a visão espírita da caridade, tá certo? Essa é a visão espírita. Claro que é mais cômodo para mim e para você fazer um trabalho de 2 horas por semana, de 3, né? E fiz a caridade, né? Salvei, né? Uns espíritos que estavam lá sofrendo no plano espiritual, e aí dei uma sopa, dei um cobertor, e a gente acha que está tudo bem. Não está, se a gente quer crescer espiritualmente. Por quê? Porque caridade, segundo isso daqui, porque para a gente ser benevolente com todos, indulgente para quase todas as imperfeições alheias e perdoar as ofensas, não basta doar 2 ou 3 horas por semana no centro espírita, nem 10 horas por semana no centro espírita resolve, e nem doar alguma coisa material. É importante isso? É importante, né? É como o primeiro passo do Francisco de Assis. Ele reconstruiu a igrejinha e o Cristo não falou que estava errado. Tá certo. Mas já pensou, se Francisco de Assis vem à Terra e simplesmente constrói uma igreja lá com as suas paredezinhas? Triste de nós, né? O Cristo espera mais. O Cristo espera mais de cada um de nós. Isso aí a gente pode dizer sem medo, né? Numa doutrina espírita, até porque se fosse só por isso, né? Atividades pontuais que a gente resolveu chamar de caridade, que Kardec não chama, ou se a gente quer chamar de caridade, a gente chame, mas entendendo que é apenas um grão de areia na montanha da caridade, né? Um grão de areia só, tem toda uma montanha. Isso é errado? Não, é ótimo se a gente entender que isso é apenas o começo. Vamos lá. Então, quando os espíritos colocam isso para Kardec, eles estão colocando que a caridade não é
uma ação simplesmente. Não é uma ação externa simplesmente. É uma ação externa, como eu coloquei, sim, mas em sintonia com o sentimento. Em sintonia com o sentimento. Né? Então, é uma doação externa, pode ser, mas envolta num sentimento profundo. A gente, no programa sobre Tiradentes, né, me chamou a atenção o comentário do Caibá quando ele diz que nós espíritas não tínhamos ainda entendido a mensagem de Ismael, quando ele elege Tiradentes como mártir, como símbolo do herói nacional. Porque Tiradentes fez a caridade de lutar por uma sociedade melhor. Isso é caridade. Sacrificou a vida para melhorar a situação social, né? Lutando pela independência, lutando pelo aperfeiçoamento do nosso sistema social e político. Isso, para Ismael, segundo a psicografia do Chico Xavier, que eu concordo, é caridade também. Então, a caridade é uma ação externa, é uma ação que também pode ser uma prece sincera, né? Não é um movimento de braços, mas é uma ação da alma, do espírito, é uma movimentação envolta em grande interesse. Isso foi a introdução. Agora eu quero ler um outro trecho aqui de um outro livro do Leon Denis, o grande, né, o grande continuador de Kardec, né? Alguém que veio dar continuidade à missão de Kardec. Eu vou ler um pouco, mas eu vou comentar para que a gente possa refletir com muita sinceridade, porque a caridade, no final das contas, é uma busca, né? A vivência da caridade é uma busca. Por quê? Porque a caridade não se resume a um fazer. A caridade é uma forma de viver, é uma forma de estar no mundo, é uma maneira de se relacionar consigo mesmo e com a vida. Porque indulgências com as imperfeições alheias não é um comportamento quando está na hora da mediúnica, quando está entregando um pão, não. É um comportamento da vida, da relação do cotidiano. Perdão das ofensas também. É uma busca de si mesmo para que a gente desenvolva a capacidade de perdoar, tá certo? Então tudo isso nos coloca a caridade como um desafio profundo da alma. E aí eu vou ler o Leon Denis, que ele ajuda a gente a entender isso ainda melhor, né? Pelo menos na minha opinião. A gente vai ver o capítulo 21 de talvez o maior livro, né, depois da codificação, talvez o maior livro escrito espírita, né? Não vamos entrar aqui em pequenas disputas de vaidade, mas certamente um livro que está aí entre os livros espíritas, né? Que se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. No capítulo 21, ele vai chamar a consciência e o sentido íntimo. Olha que abordagem inteligente e interessante. Ele vai colocar: a alma é, como nos demonstraram os ensinos precedentes, né, do livro, uma emanação, uma partícula do absoluto. Suas vidas, né, as vidas da alma, têm por objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa do que nela há de divino. O aumento do domínio que está destinado a exercer dentro e fora de si, por meio de seus sentidos e energias latentes. Quer dizer, porque a caridade, no final das contas, é um currículo, é uma meta que vai nos fazer movimentar intimamente, e isso vai gerar esse crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual gera maior domínio íntimo e externo. Eu só posso perdoar se eu sou capaz de lidar de uma maneira inteligente e competente com os meus sentimentos. Não adianta eu fazer cara feia ou fingir. Eu só perdoo quando eu tenho um investimento muito sério em relação aos meus sentimentos. Aí está a questão, colocado isso. Como alcançar a vivência verdadeira da caridade, que na verdade é a mesma coisa, né? Como a gente leu aqui no Livro dos Espíritos. Como alcançar a verdadeira vivência do amor ao próximo? E aí, uma opinião, se vocês me permitem, antes de ler a resposta do Leon Denis, é a seguinte: por que Kardec não colocou fora do amor não há salvação? Porque a gente sempre interpreta errado, né? Então, acho que o codificador quis ser didático para evitar os erros. E não evita, né? Talvez amenize. Porque do mesmo jeito que a gente quis entender
caridade, apesar de estar bem explicado nessas questões como simplesmente uma ação de esmola, talvez se a gente lesse fora do amor ao próximo não há salvação, que é a mesma coisa, a gente disse, o amor basta eu dizer que amo. E aí a gente, né, ficaria no outro extremo. Não, eu estou aqui, eu estou amando todo mundo e não vou fazer nada, né? Então, eu acredito que Kardec coloca caridade porque diminui a nossa possibilidade de erro, porque o amor talvez tivesse erros ainda maiores, né? Dizendo simplesmente que não, eu já amo a humanidade e pronto. É a mesma coisa, tá certo? Aí é uma questão do codificador pensar como é que ele minimiza as nossas fugas de crescimento espiritual, na opinião minha. Mas como é que se alcança essa vivência do amor, essa vivência da caridade, essa ampliação das nossas potências, da nossa potencialidade espiritual? Olha aí, olha a visão gigantesca de Leon Denis. Pode alcançar-se esse resultado por processos diferentes. Olha aí, não tem uma formulazinha. Existem vários processos que ajudam a gente a crescer espiritualmente. Ele vai falar pela ciência ou pela meditação, pelo trabalho ou pelo exercício moral, né? Que no fundo o exercício moral é o quê? É o trabalho psicológico. Agora, de todos esses, ele vai eleger o melhor. Ih, será que Leon Denis virou fanático? Cabeça fechada? Vamos ver. O melhor processo consiste em utilizar todos esses modos, de aplicação, em completá-los uns pelos outros. Olha que bonito. Ciência, meditação, trabalho, desenvolvimento emocional. O mais eficaz, porém, de todos é o exame íntimo, a introspecção, aliada ao desapego das coisas materiais, a firme vontade de melhorar a nossa união com Deus em espírito e verdade. E veremos que toda religião verdadeira, toda filosofia profunda, aí vai buscar sua origem. E nessas fórmulas se resume. O resto são doutrinas culturais, ritos e práticas, que não são mais do que o vestuário externo que encobre aos olhos das turbas a alma das religiões. Bem, concluímos, né? Caridade, amor ao próximo só existe com esse investimento profundo, né? Buscando aliar ciência, autoconhecimento, religião, meditação e ação e trabalho, né? Qual é o ponto central disso? O autoconhecimento, a introspecção aliada a uma sede de se espiritualizar, uma sede profunda de se espiritualizar. Portanto, se você acompanhou até aqui, você já sabe o quê? Que não basta, meu amigo e minha amiga, ter uma ação externa pontual. O convite é muito mais desafiador, o convite é muito mais profundo, né? É um programa de não apenas uma encarnação, um programa de muitas e muitas encarnações, em que em cada momento a gente vai enfrentando os desafios e vai olhando para si mesmo. Porque enquanto a gente, né, como ele coloca aqui, porque está ligado às coisas materiais, não é apenas ser viciado em ganhar dinheiro ou querer sempre consumir mais. Isso é só um sintoma da doença. Porque quando a gente quer medir a nossa melhoria espiritual por ação externa, isso também é uma ilusão, né? É um vício consumista com uma cor diferente. Quanto eu faço, o cargo que eu ocupo, quantas pessoas eu ajudo, isso tudo é simplesmente ilusão da nossa vaidade, ilusão dos nossos apegos materiais. Porque não é isso que vai definir. A questão central é a nossa qualidade íntima, a qualidade da ajuda que eu presto, a qualidade espiritual da minha vida, né? Quanto eu tenho de benevolência no meu dia a dia, quanto eu tenho de indulgência no meu dia a dia, o quanto eu tenho de perdão das ofensas no meu dia a dia.
Então, é indispensável nós entendermos que a proposta de Kardec vai muito além do que eu entendi no começo, né, no começo da minha caminhada do movimento espírita, e acho que vai muito além do que a maioria de nós do movimento espírita continua querendo entender. Porque a gente muitas vezes prefere dedicar o nosso tempo ou para conquistas externas, né? Mesmo dentro do movimento espírita, porque a conquista externa muitas vezes, e não tem tempo para introspecção. Deixa eu falar de uma maneira bem prática. Se você não consegue parar 5, 10 minutos a cada dia para fazer uma rápida meditação, se você não consegue parar 5 ou 10 minutos para fazer uma autoavaliação, me desculpe, o seu crescimento espiritual está correndo, na melhor das hipóteses, um gravíssimo risco. Porque não tem como crescer espiritualmente sem fazer isso. E aí, li aqui Leon Denis, estamos falando do espiritismo, mas se a gente pegar a prática de todos os grandes mestres espirituais da humanidade, graças a Deus nós temos centenas de grandes mestres espirituais, todos eles se dedicavam a compreender a vida, a natureza, todos eles se dedicavam à meditação de um jeito ou de outro, todos eles se dedicavam ao autoconhecimento, todos eles se dedicavam ao seu desenvolvimento emocional, né? Que Leon Denis, na linguagem da época dele, chama de exercício moral. Então, é um conjunto de dedicações que vai muito além das atividades que a gente corriqueiramente está no centro espírita. É óbvio que a função dessas atividades é nos motivar nessas práticas diárias, e a melhoria das nossas práticas diárias vão aperfeiçoar essas atividades. Não é uma coisa à parte. Isso está ligado à mediunidade, está ligado à capacidade de magnetismo, está ligado inclusive ao trabalho social, está ligado a tudo. Porque um ser humano que se melhora, ele melhora tudo que ele toca. Ele melhora tudo que ele faz. Um ser humano que medita, ele é capaz de levar um tanto mais de paz aonde ele está. Apoiar vibratoriamente uma situação espiritual de emergência, seja numa reunião mediúnica, seja na rua, seja num acidente. É capaz de ser um passista, né, que se entrega mais à atividade. Ele é capaz de contribuir mais com o Cristo, com os amigos espirituais, aonde ele estiver. Portanto, se a gente quer ser bom trabalhador espírita, a gente tem que agregar isso ao nosso dia a dia. Meditação, introspecção, autoavaliação, né? Estudo e ação, trabalho, como coloca Leon Denis, formando um conjunto. A proporção de cada uma dessas coisas vai depender do perfil de cada um, mas é importante ter um pouco de cada, né? Vamos ter, talvez um tenha um pouco mais de ciência, o outro tenha um pouco mais de trabalho, mas todos nós, enquanto filhos de Deus, enquanto espíritos imortais, precisamos dessa reflexão de conjunto. Podemos, não há problema nenhum, né? E começamos como Francisco de Assis, achando que construir uma pequena obra ou uma grande, tanto faz, uma obra material resolve. Normal, principalmente nós, espíritos atrasados. Agora, à medida que vem um esclarecimento e a gente teima em permanecer comodamente, aí nós estamos traindo Cristo. Essa é a diferença, né, da grande opção que nós temos. Normal, não entendemos direito, faz parte do processo. Agora nós entendemos. O que é que eu vou fazer a mais? Porque Francisco de Assis depois entendeu que era preciso atuar na própria organização da igreja, que na época era única, predominava a igreja cristã, o catolicismo medieval. E ouso a dizer que depois Francisco de Assis passou a entender que a grande igreja do Cristo era o coração dele. Essa é a igreja que ele precisava reformar. E reformou a tal ponto que recebeu, né, as marcas do Cristo, os estigmas, né? Um fenômeno mediúnico extraordinário que um dia, se for vocês quiserem, nós podemos estudar. São passos. Nós não somos Francisco de Assis, mas ele veio justamente nos ensinar. Primeiro a gente tem a ilusão que
Atender o Cristo é uma ação material. Depois nós temos a ilusão que atender o Cristo é reformar uma instituição ou um movimento. Depois nós temos a convicção de que atender o Cristo é desenvolver o Cristo dentro dos nossos corações. Nós podemos e devemos fazer isso nesta encarnação, no nível que nós pudermos, mas fazer, viver um pouco de cada uma dessas etapas, e aí nós seremos verdadeiramente felizes. Bem, eu vou ler um trechinho do Evangelho, né? Aberto ao acaso, caiu no capítulo 11, bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos, injúrias e violências, né? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Mateus capítulo 5, versículo 5 e versículo 9. Vamos à nossa prece e à nossa mensagem. Um grande abraço, fiquem com Deus. Caros irmãos de ideal espírita, que o amor do Cristo toque vossos corações, vos ensinando, vos incentivando a viver o verdadeiro e puro cristianismo, que significa paz no coração ante as tormentas do mundo, mãos ocupadas, auxiliando a cura de todas as feridas, reflexão profunda em busca do Pai e Criador de todos nós. É o Cristo que também vos convida. Renovem a minha igreja. Cuidem de si mesmos. Reconstruam as instituições para que a luz do Cristo possa atravessar suas colunas hoje espessas de vaidade e de orgulho. E dentro dela, dessa instituição espiritual que se materializa no mundo, educar e estimular o crescimento da nova geração. Ficamos felizes em observar que nosso apelo sincero tocou muitos corações. Trabalhemos, pensemos hoje, como ajudarei neste trabalho? Mandem sugestões, mandem perguntas para mim, para o grupo. Vamos interagir. E em breve, quando for possível, ainda este ano esperamos, teremos possibilidade de interação continuada e eu com muita alegria também. Em nome do Cristo poderei dialogar convosco, responder vossas perguntas segundo os temas estudados. Amigos, agradeçamos ao Cristo este momento. Elevemos os nossos corações. Sejamos felizes pela oportunidade de trabalho. Porque é em nome da misericórdia de Deus que o Cristo nos convida a todos nesse instante. Ao trabalho. Avante. A conquista do amor nos espera. Unamo-nos em nome de Jesus e reformaremos a terra. Muita paz do vosso irmão e amigo Caibar. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso trabalho, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Um grande abraço.